capítulo 2, verso de número 6. Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor, dando continuidade aí. Na semana passada eu estive pregando num trabalho de missões, eu não pude estar aqui, mas aí nós retornamos, né? O nosso irmão Mike nos representou aí muito bem, e hoje nós vamos dar continuidade aí à nossa exposição, no capítulo 2, verso 6. Digam amém, quem encontrou. Vamos ler. Verso de número 6. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes instruídos, crescendo em ação de graças. Tome cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e de vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Feche os olhos. Senhor, obrigado pela misericórdia, obrigado pela graça, obrigado pela Tua palavra, obrigado por tudo, Pai. Queremos pedir ao Senhor que nos instrua, nos direcione e que essa palavra possa produzir em nós efeitos que Te glorifique e que Te exalte, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, antes de fazer menção da palavra, eu queria só elogiar os irmãos aqui que fizeram essa mesa aqui, ficou muito bonita, né? Deus abençoe, né? Os irmãos aí que empenharam, em nome de Jesus. Daqui a pouco nós vamos estar participando da Santa Ceia do Senhor. Ok, deixa a sua Bíblia aberta, por favor. Nós vamos aprendermos algo muito interessante que o apóstolo Paulo vai escrever. E o interessante é que quando ele escreve esse trecho, ou esta parte, principalmente do capítulo 1 do versículo 1 até o versículo que nós lemos, o apóstolo Paulo ele vai utilizar muitas figuras, e eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta, porque nós vamos analisar algumas delas, que é realmente um estudo extraordinário para nós. Por favor, vamos olhar o texto, capítulo 2, verso de número 6. Ele começa o versículo de número 6, dizendo o seguinte: como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo? A quem que Paulo está escrevendo? Paulo está escrevendo à igreja de Colosso. E ele vai dizer assim para a igreja de Colosso: olha, Colossenses, vocês receberam Jesus Cristo em seus corações. Vocês estão unidos a Cristo. Cristo agora reina dentro dos seus corações. Te digo, andai, pois, nele. Versículo 6: assim como recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. E como isso é tão importante, como é importante eu falar sobre isso? Porque quando o apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos andar nele, a primeira coisa que me remete à minha cabeça é a vida dos apóstolos. Porque a Bíblia conta que Jesus ele teve um ministério aqui na terra de mais ou menos 3 anos e meio. E durante este período de 3 anos e meio, Cristo escolheu para si alguns discípulos. E dentre estes discípulos, Cristo escolheu para si 12 homens e chamou-lhes de apóstolos. Estes apóstolos esteve com Cristo durante todo o seu ministério. Durante todo o seu ministério, eles andaram com Cristo. Eles vivenciaram maravilhas que Cristo fez, como por exemplo, um cego de nascença voltar a enxergar, um coxo, um morto ressuscitar, ou seja, vários milagres,
vários ensinamentos, e não somente ensinamentos teóricos, mas ensinamentos práticos, várias parábolas. Eles foram privilegiados, porque eles tiveram o melhor e o maior professor, que é Jesus Cristo. E durante esse período, a Bíblia diz que eles andaram com Cristo, eles testemunharam, eles viveram unidos com Cristo Jesus. O que Cristo comia, eles comiam. O que Cristo bebiam, eles bebiam. Tudo que Cristo tinha, eles estavam lá com Cristo, andando com Ele. Interessante que, mesmo os apóstolos andando e vendo tudo aquilo, um daqueles 12 vai trair Jesus, cujo nome é Judas, vai trair Cristo por causa de algumas moedas. E depois de haver traído, ele vai agora tirar a sua própria vida. Agora a pergunta é: ele não estava andando com Cristo? Ele não viu, ele não presenciou, ele não testemunhou, ele não comeu, ele não enxergou, ele não foi ensinado pelos ensinamentos de Cristo. Mas por que ele não estava andando com Cristo? Por que ele traiu? A resposta para isso, de forma bem simples, de forma bem concisa, para que a igreja possa entender, é que ele estava humanamente andando com Cristo, mas o seu coração não estava andando com o Senhor. Perceba que isso é importantíssimo eu pregar. Veja que o que eu estou pregando aqui é de suma importância para nós, porque nós estamos em um período onde existe uma quantidade de cristãos, um número enorme de cristãos, mas que infelizmente eles estão presentes na igreja somente de corpo. O seu corpo está presente, mas a sua fidelidade não. O seu corpo está presente, mas a sua fidelidade não, a sua convicção não, a sua fé não está andando com o Senhor. É aí que está a diferença para aqueles que andam com o Senhor de corpo e alma. Nós devemos andar, nós devemos vivenciar, nós devemos congregar, e quando nós virmos para a casa do Senhor, ao encontrar com o Senhor, para prestar culto a Ele, não devemos fazer isso de forma normal, de forma aleatória, de forma mecânica, não, nós devemos fazer isso de forma verdadeira. Nós devemos entregar a melhor adoração, nós devemos nos derramar por verdade. O texto bíblico vai dizer que um dia Jesus estava na casa de alguns homens, algumas autoridades, e que quando Jesus é recebido na casa dessas autoridades, o texto bíblico vai dizer que de repente, no meio da visita, entra uma mulher. Esta mulher pega um óleo caríssimo, um nardo caríssimo, pega aquele óleo e derrama aos pés do Salvador. E depois de ter molhado os pés de Cristo com aquele óleo, o texto bíblico diz que com os seus próprios cabelos ela enxugava-lhes os pés do Mestre. E quando ela está lá enxugando os pés, derramando os óleos, passando aquele óleo caríssimo aos pés de Cristo, Judas e mais outros homens que estavam ali começavam a murmurar dizendo: ela poderia muito bem vender e dar aos pobres, ela poderia fazer isso, o que ela está fazendo isso com o Mestre? Sabe o que Cristo disse? Cristo mostrou que ela era a maneira que nós devemos agir. Cristo estava mostrando que ela estava fazendo aquilo que nós também devemos fazer. Que muitas vezes nós recebemos Cristo no nosso coração, muitas vezes nós recebemos Cristo, marcamos uma reunião com o Senhor, como por exemplo, todos os domingos, como nós marcamos. Cristo senta na nossa mesa e somente isso. Temos uma conversa legal com Ele, temos um momento de aprendizado com Ele, mas é só.
Somente isso. Cristo mostra para nós que aquela mulher é um exemplo, pois quando entrarmos na presença do Senhor, nós devemos nos derramar por completo diante dEle, entregar a nossa melhor adoração, entregar o nosso melhor louvor, entregar o que há de melhor em nós para Ele por completo, entregar de verdade, andar com Ele de verdade. E esse é o motivo de nós depararmos com tantos Judas dentro dos nossos ministérios. Homens e mulheres que estão com Cristo, andando na igreja, dizendo ser cristão só por nomenclatura, mas não estão andando com verdade. É por isso que o apóstolo Paulo está alertando a igreja de Colosso, dizendo para vocês que receberam Cristo, ei, vocês que receberam o Senhor, ande nele, ande de verdade, ande com inteireza, ande com integridade, ande diante do altar do Senhor. Digam amém. Depois que o apóstolo Paulo ensina que eles deveriam andar com verdade, andar no Senhor, o apóstolo Paulo ele vai nos ensinar aqui, que é conhecido entre os teólogos ou entre os estudiosos como ensinamento positivo. O apóstolo Paulo, no versículo de número 7, ele vai nos ensinar aqui um ensinamento que é conhecido entre os estudiosos como ensinamento positivo. E qual seria o ensinamento positivo? Vamos olhar para o texto, verso 7, por favor. Ele vai dizer assim, verso 6, andai com o Senhor, se você recebeu Ele no seu coração, ande com Ele, verso 6. Verso 7, olha o ensinamento positivo. Como que nós devemos andar com o Senhor? Primeiro, arraigado. Segundo, edificado. Terceiro, confirmado na fé como se fosse instruído, que é o terceiro. E quarto lugar, crescendo em ação de graças. Então perceba, olha o ensinamento positivo do apóstolo Paulo. Paulo está dizendo, vocês têm que andar com Cristo. Se vocês receberam Cristo em seus corações, ande com Ele. Mas de que maneira eu devo andar? De que maneira que eu devo andar? Primeiro, arraigado. Segundo, edificado. Terceiro, ensinado ou instruído, que é a mesma coisa. E em quarto e último lugar, crescendo em ações de graças. Olha o que o apóstolo Paulo está nos ensinando, que quando nós estamos em Cristo, essa é a maneira que nós devemos andar com Ele. Qual é a primeira maneira? A primeira maneira que ele vai dizer é arraigados. Diga comigo, arraigados. O apóstolo Paulo aqui, ele vai utilizar a figura de um agricultor, porque a palavra arraigado, ela está atrelada, ela está imbuída a um homem que pega a semente, ara a terra, coloca a semente e rega ela. O que aquela semente vai fazer? Ela vai crescer, germinar, criar raízes, e as suas raízes vai ficar arraigadas na terra. E perceba que quanto mais arraigados, quanto mais raízes crescerem na terra, mais forte, mais troncoso ou troncosa e mais frondosa será a árvore. A árvore pode passar por lutas, por ventos, tempestade, enxurradas. Pode até ser, dependendo da árvore, ela pode receber um raio no meio dela, ela pode partir, mas as suas raízes ainda estão arraigadas, afundadas, penetradas, contristadas diante da terra. É isto que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos ser essa árvore, que as nossas raízes, elas devem estar penetradas em Cristo Jesus, elas devem estar compenetradas no Mestre, elas devem estar arraigadas, enraizadas, enxertadas em Cristo Jesus, que é a oliveira verdadeira.
O apóstolo Paulo utiliza essa figura, e interessante que quando nós falamos desta figura, o reverendo Russell Shedd, ele vai dizer algo muito interessante, que eu quero explanar para vocês, que é a questão da árvore. Quando você coloca a semente, e que ela começa a germinar, e ela começa a produzir e a crescer, a princípio, o que ela é? Ela é simplesmente uma raizinha pequena, minúscula, com um pouco de troncozinho e no mínimo uma folha. E que com o passar do tempo, aquelas raízes, elas vão o quê? Elas vão crescendo, aprofundando, o tronco vai aumentando, e a árvorezinha, a plantazinha vai o quê? Crescendo. E eu achei interessante que o Russell Shedd fala que nós somos da mesma maneira. Cada vez que passa o dia, cada vez que passa o tempo, quando estamos em Cristo Jesus, nós vamos crescendo todos os dias na presença do Senhor. Nós vamos crescendo, e perceba, se você fizer uma análise, um exercício agora, e fazer uma retrospectiva da sua vida, você vai perceber que quando você iniciou a sua caminhada cristã, para os dias de hoje, você foi acumulando conhecimento bíblico, você foi acumulando experiências bíblicas, você foi acumulando experiências com Deus, as suas orações eram de uma maneira, agora está de outra. Sabe por quê? Porque quando você está em Cristo, quem está em Cristo, a tendência é só crescer. E como é importante nós entendermos isso, porque nós estamos na era do micro-ondas, nós estamos na era do miojo, nós estamos na era do Netflix, e o que tudo isso tem a ver? Tudo isso tem a ver que é rápido. O que tem o micro-ondas? Você aperta alguns botões e em alguns minutos a comida já está pronta, já está quente. O miojo de 2, 3 minutos já está pronto. A Netflix tem mais séries de 30 a 40 minutos. O que é isso, pastor? Nós estamos em uma era onde a nossa juventude quer as coisas imediatas, querem que as coisas aconteçam no estalar de dedos. Só que aqui vem Deus mostrando para nós: você tem que estar arraigado, você vai crescendo devagar, mas vai crescendo. Você vai, as raízes vão penetrando, você vai se aprofundando, você vai conhecendo o Senhor, você vai se arraizando no Senhor. Quando de repente você assusta, está passando luta, está passando tempestade, está passando enxurradas, vento, ventania, furacões, e você está firme no Senhor. Pode até ser que um raio lhe corte, lhe parte pelo meio, mas as raízes ainda estão lá, penetradas, profundas em Cristo Jesus. Paulo nos ensina aqui que nós devemos ser esta árvore enxertada na oliveira verdadeira, este ramo enxertado em Cristo Jesus, tranquilos, pacientes, porque vamos crescer em nome do Senhor. A segunda figura que o apóstolo Paulo utiliza é a figura de um arquiteto. Ele vai dizer, primeiro, volte os olhos ao texto, verso de número 7. Primeiro, arraigados, é a figura do agricultor. Segundo, ele vai dizer, edificados. Aqui, o termo, ou melhor dizendo, a palavra arraigados e edificados, aqui vai ter a mesma lição. Por quê? Porque a árvore, para ela ser forte e firme, ela tem que ter raízes profundas. Um prédio, um edifício, para que possa sustentar o teu peso e ser forte, ela tem que ter bases firmes. Ela deve ter bases constantes, ela deve ter bases boas bases. E biblicamente falando, ter boas bases é Cristo Jesus. Cristo é a nossa rocha, Cristo é o nosso sustento, Cristo é a nossa base. Então, primeiro, o apóstolo Paulo fala de agricultor, que é bases da árvore, que é raízes da árvore. Segundo, ele fala do arquiteto, que é o construtor de edifício, que também tem que ter bases profundas. Terceira figura,
ele vai utilizar a figura da escola. Não é isso? Verso de número 6, perdão, verso 7, ele vai dizer: arraigados, segundo, edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados. Em outras traduções, instruídos. Alguém pergunta assim: pastor, qual a importância de congregar? Para que eu devo congregar? Para que eu tenho que vir para a igreja? Você tem que vir para a igreja, você tem que vir congregar, porque aqui, além de ser um lugar onde nós prestamos culto e adoração, que é o primeiro, o que está em primeiro lugar, o que é o primeiro objetivo dessa igreja, prestar cultos e louvores ao Senhor, e em segundo lugar, aqui também é uma escola. Aqui é um lugar onde você aprende. Pastor, aprende o quê? Aprende com a pregação? Sim, você aprende com a pregação. Você aprende na hora do louvor a adorar o Senhor. Você aprende com alguma oportunidade, como a oportunidade de João hoje, essa noite. Você aprende com ele. Somente isso, pastor? Não. Você aprende a se relacionar com outro irmão. Você aprende a edificar ou melhorar o seu caráter. Você aprende a produzir amor. Você aprende a ter relacionamento. Aqui é um lugar onde o primeiro objetivo é prestar culto e louvores a Deus, mas aqui também é um lugar onde você aprende, onde você cresce. E não somente na hora do culto, tem a escola dominical, tem os seminários que a gente passa, tem os congressos, todos esses eventos e movimentos que acontecem com a explanação da Bíblia, é o momento de você crescer. Irmãos, já tem anos que eu venho falando isso com vocês, e por favor, mais uma vez eu vou usar esse púlpito neste domingo para repetir essas palavras. Pelo amor de Deus, ame a palavra de Deus, busque a palavra do Senhor, deseje a palavra de Deus, tenha sede de conhecer Deus. A Bíblia diz assim, conhecei o Senhor e prossigai em conhecer. Mergulhe, se aprofunde, leia, pergunte, tire suas dúvidas, escreva, reescreva, pesquise, repesquise, analise, critique, discuta, porque é assim que nós crescemos. Quando nós temos essa palavra e temos essa palavra como prioridade e objetivo na nossa vida, quando nós colocamos ela como objetivo, como alvo diário na nossa vida, nós temos que ter as Escrituras não como algo opcional, mas como algo principal das nossas vidas, porque se não for Bíblia, se não for palavra de Deus no seu coração, se não for Bíblia dentro da sua mente, na sua cabeça, nós não vamos conseguir. Deixa eu repetir para que isso possa ficar gravado na sua mente. Se não for as Escrituras a luz do teu caminho, se não for as Escrituras aquilo que está gravado na sua mente e na tábua do seu coração, nós não vamos conseguir. Podemos caminhar, podemos ser uma igreja normal, podemos ser uma igreja como as outras, podemos ser pessoas que se diz cristãos, mas nunca faremos coisas certas e nunca seremos destaque no mundo espiritual e na vida da sociedade. Seremos iguais, seremos os mesmos, levados pela multidão e pela moda gospel e pela moda evangélica. Agora, se eu me debruço a palavra de Deus e anseio aprender dela, analisar ela, buscar ela, seremos totalmente diferente daquilo que é pregado e ensinado em muitos lugares. Por quê? Porque o que a Bíblia ensina é diferente do que tem sido ensinado. O que a Bíblia fala é diferente daquilo que tem sido falado. Por isso, igreja, por isso, irmãos, atente agora à voz do seu pastor.
Atente agora à minha voz, que clama agora com toda força e vigor em cima deste púlpito. Ame os ensinamentos da palavra de Deus. Deseje ardentemente a palavra do Senhor, porque assim seremos mais fortes e edificados em nome de Jesus. Paulo usa a figura do agricultor, Paulo usa a figura do arquiteto, e Paulo usa a figura da professora, ou do professor, ou da escola, dizendo que nós devemos ser arraigados, dizendo que nós temos que ser edificados, e dizendo que nós temos que ser instruídos. Digam amém. Agora o apóstolo Paulo vai utilizar uma quarta figura, e eu quero que você volte os olhos ao texto. Já estou chegando já na metade da pregação. Ele vai utilizar agora uma quarta figura. A primeira figura ele usou do agricultor, a segunda figura ele usou de um arquiteto, a terceira figura ele utilizou a figura de um professor ou de uma escola. Agora a quarta figura, verso de número 7, por favor. Ele vai dizendo assim: arraigados, edificados nele, confirmado na fé, assim como foste ensinado. Última parte do verso 7, crescendo em ação de graça. Aleluia. Quando eu estava estudando a respeito dessas figuras, ou deste versículo, todos os comentaristas eles vão concordar que a última figura que o apóstolo Paulo utiliza aqui é a figura de um rio. E por que é a figura de um rio? Todos os comentaristas concordam dizendo que o rio, ele tem a sua fonte, ele tem o lugar onde ele nasce, e da sua fonte, do rio, a nascente do rio, ela começa a produzir a água, as águas começam a sair daquela fonte, e de repente aquelas águas começam a correr, e ela começa a crescer, ela começa a crescer, e ela começa a desaguar. Dependendo do lugar, aquelas águas elas são tão fortes que elas tornam caudentas. Tudo isso, na grandeza do rio e da força do rio, vem de uma pequena fonte, de uma pequena nascente. Quem me entende, diga amém. O apóstolo Paulo está nos ensinando aqui que nós devemos aprender a parar de murmurar. Paulo está nos ensinando aqui, em outras palavras, que nós devemos parar de sermos esses cristãos, cristãos birrentos, que nós devemos parar de ser esses cristãos, que qualquer dificuldade que acontece conosco, estamos bicudos, estamos chorosos, estamos reclamando, estamos murmurando. Qualquer luta que nós passamos, qualquer tempestade que nós passamos, nós estamos lá reclamando de Deus. E engraçado que eu estava conversando com uma pessoa essa semana, e essa pessoa falou comigo que outra pessoa falou que estava com raiva de Deus. Irmão, que loucura é essa? Alguém proferir e dizer, está com raiva de Deus, colocou culpa em Deus. Colocar culpa em Deus, isso é birra, infantilidade, meninice. Pessoas que necessitam crescer, pessoas que ainda estão tomando leitinho espiritual, que precisa crescer, que precisa se despertar das coisas. O que Paulo está nos ensinando? Que nós devemos crescer e todos os dias dar graças ao Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado, meu Pai. Estou passando luta, estou passando por dificuldade. Amém, o Senhor está me ensinando alguma coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que aprender a glorificar a Deus nas nossas derrotas. Ah, pastor, o senhor está dizendo que eu vou ser derrotado? Vai, para aprender. Quem disse que a vida de cristão é só receber bênção, receber bênção, receber bênçãos, bênçãos, bênçãos e só? Não! Nós vamos receber bênçãos, digam amém. Mas também vamos passar por derrotas, também vamos perder batalhas,
também vamos chorar, também vai doer, vamos ser espinhados, vamos ser maltratados, jogados, humilhados, mas isso não é motivo de largarmos a fé. Isso não é motivo de nós abrirmos a boca para murmurar, e muito menos dizer que Deus é o culpado das nossas lutas e das nossas derrotas. Não! Aprenda a glorificar a Deus na prova, na derrota. Aprenda a glorificar a Deus na hora que tiver o acidente. Aprenda a glorificar a Deus no momento da doença. Aprenda a glorificar a Deus na hora que as portas estiverem fechadas. Aprenda a glorificar a Deus na hora que o sol estiver escaldante, queimando a sua cabeça, arrancando todo o seu vigor e a sua força. Que você procurar ajuda e não encontrar, e tudo está tudo fechado, lacrado. Aprenda a glorificar a Deus aí também. Aprenda a glorificar a Deus nas suas derrotas. Interessante que eu vi um vídeo de um pastor, passou-me o nome dele, e ele falando de pastores falsos profetas, as características de um falso profeta. E ele falou algo interessante, que eu vou fazer questão de produzir isso e reproduzir isso lá na internet. Ele falou que a maioria dos falsos profetas, eles têm aquela mania de dizer assim: você vai comprar um terreno? Não compra não, eu tenho que ir lá no terreno orar para ver se tem demônio no terreno. Você vai viajar? Não viaje não, você tem que ir lá na minha casa, nós vamos orar, consagrar você antes de você viajar. Vou comprar alguma coisa? Não vai comprar, você tem que me pedir a permissão para comprar. Eu vou fazer aquilo? Não faça isso, primeiro eu vou orar a Deus para ver se pode, para que você possa fazer ou não. E ele falou algo interessante, que eu quero, é essa parte aqui que eu quero falar com vocês. Esses pastores que assim fazem e assim agem, ele não deixa você crescer, ele não deixa a igreja crescer. Por quê? Porque nós aprendemos quando nós quebramos a cara. Nós aprendemos quando as coisas não dão certo. É aí que você vê, é aí que você aprende. Deixa ele. Ora você, peça autorização você, peça ajuda de Deus você, e se não der certo, aprenda com essa derrota, aprenda com a sua peleja, aprenda com a sua luta. E como que eu aprendo? Eu aprendo glorificando e agradecendo a Deus. Eu sei que no começo é uma fontezinha pequenininha, que está jorrando pouca água, mas cada vez mais, aprofundados em Cristo, aprendendo com Cristo, eu vou aprendendo a glorificar a Deus, adorar a Deus, exaltar a Deus. Daqui a pouco você é um rio tão grande, tão grande, tão grande, que vão gente jogar pedras em você, vão bichos vir atrás de você, vão vir galhos, madeiras em você, e você não vai sentir nada, porque o seu rio é grande. Você glorifica a Deus, você quer Deus, você deseja Deus, você está arraigados em Deus. É viver num outro plano, é viver. E quando eu estou falando de outro plano, não estou falando de algo místico aqui não, viu, irmãos? Eu estou falando de uma consciência, de uma racionalização, de uma ligação em Deus. Esse é o meu desejo essa noite, que você seja arraigados no Senhor. Amém? Aplauda o Senhor, por favor. Primeiro, ele diz, agricultor. Segundo, arquiteto. Terceiro, professora ou professor. Quarto, rio. Amém? Agora, o que o apóstolo Paulo está querendo? O que o apóstolo Paulo está nos ensinando? Qual é a preocupação do apóstolo Paulo? A preocupação do apóstolo Paulo é o verso de número 8. Que é também a minha preocupação, que é a nossa preocupação. Ele vai nos ensinar de forma positiva no verso 7, agora no verso de número 8, ele vai nos ensinar um ensinamento negativo. Ele vai dizer assim, no verso 8, tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias, primeiro. Segundo, vãs sutilezas. Terceiro, tradição dos homens. Quarto,
segundo os rudimentos do mundo. Olha para você ver a preocupação do apóstolo Paulo com a igreja de Colosso. Paulo está preocupado com a igreja de Colosso, porque a igreja de Colosso estava sendo afetada por esses inimigos. Quais eram os inimigos, pastor? Primeiro, filosofia. Segundo, vã sutileza. Terceiro, tradição dos homens. E em quarto lugar, rudimentos do mundo. O que significa as filosofias? As filosofias significa as misturas de pensamentos religiosos. Existia um grupo que eu falei quando eu comecei a pregar sobre Colossenses, um grupo de religiosos chamado de gnosticismo, os gnosticistas. O gnosticismo, eles tinham a ideia de pegar um pouquinho de cada religião e construir o gnosticismo. Eles eram conhecidos como filósofos místicos. E esses filósofos místicos estavam infiltrando dentro da igreja de Colosso. Segundo lugar, ele fala das vãs sutilezas. Eu não sei se alguém já leu um livro de C.S. Lewis, um escritor muito famoso, que o nome do livro é Cartas do Inimigo. E nesse livro, quem quiser, por favor, leia, que ele é muito interessante. Esse livro conta, lógico que é uma ficção, deixa eu repetir, porque tem gente que não entende, uma ficção. Deixa eu repetir mais uma vez, para que você não saia pregando errado aí, falando errado. É uma ficção, amém? Ele diz nesse livro que é uma ficção, que Satanás tem um sobrinho, e que o tio Satanás está ensinando o sobrinho, o demônio, como ele deveria ser um demônio poderoso. Lembrando que é uma ficção, viu, gente? E ele ensina o sobrinho a ser um demônio poderoso, Charles, a ser um demônio forte. Aí você sabe o que ele faz? Ele começa a ensinar esse sobrinho através de cartas, enviando cartas para ele. E no meio dessas cartas, C.S. Lewis conta nesta história fictícia, que ele deveria, para alcançar o coração dos cristãos, Satanás deveria apresentar algumas coisas bonitas, algumas teorias coerentes, que deveriam ser apresentadas algumas palavras lisonjeiras, algumas palavras bonitas, algumas coisas que realmente fazem sentido. Isso faz sentido mesmo. Algumas coisas que nos atraiam, alguma coisa que seja sutil, que seja de uma forma bem sutil, bem tranquila, porque só assim, apresentando meias verdades, é que se consegue alcançar o coração dos cristãos. Ó, meu sobrinho. Lógico que isso é uma história fictícia, mas é a mais pura verdade. São pregações, são teorias, são ensinamentos que na verdade são obras de Satanás. E que Paulo estava dizendo para a igreja de Colosso: tome cuidado, para que vocês não sejam presas fácil, porque antes você estava nas trevas, e Cristo te tirou das trevas e te transportou para o seu reino de luz. Agora Satanás está procurando estes do reino de luz desapercebido, sem raízes, sem edifício, que não glorifica a Deus, que não é rio, que não quer aprender, que não quer estudar a palavra de Deus. Satanás está pegando esses e trazendo de volta para o reino de trevas. Como, pastor? Com as suas filosofias e as suas vãs sutilezas. Tome cuidado. Paulo diz mais uma vez, outra coisa. Ele diz sobre tradição dos homens. Ele está falando de tradição religiosa. Ele está falando de tradição que vai passando de pai para filho, de filho para pai. E assim vai passando de geração em geração. E por último, ele fala de rudimentos do mundo.
ele está falando de astrologia, ele está falando de horóscopo. Aqui o apóstolo Paulo está despertando a igreja: tome cuidado, tome cuidado. E eu quero aqui em cima deste púlpito, eu não vou demorar, porque nós vamos ter a Santa Ceia agora. Eu quero em cima deste púlpito dizer para a igreja: tome cuidado, porque nós estamos vivendo um campo de batalha, nós estamos percorrendo um caminho difícil, nós estamos em uma caminhada cheia de inimigos, nós estamos em uma caminhada, em uma jornada, onde qualquer passo em falso, a qualquer passo falso, nós somos atingidos, nós somos pescados por essas vãs filosofias, nós somos alcançados por essas vãs sutilezas, nós somos alcançados por essas tradições, nós somos alcançados por essas tradições, nós somos alcançados por esses pensamentos universais, esses pensamentos mundiais, esses espíritos demoníacos. E para nos prever, para nos precaver, para nos guardar e nos resguardar de tudo isso, nós devemos estar arraigados no Senhor, nós devemos estar presentes no Senhor e abraçado à sua palavra. Quer crescer? Leia a Bíblia. Quer crescer e ser resguardado? Ande com Cristo. Nunca esqueça disso. Estamos em batalha, mas o melhor de tudo, que ao nosso lado está o general, que não perde, que nunca perdeu e que nunca vai perder. Nós estamos nessa caminhada, cheio de inimigos, cheio de batalhas, mas que se nós procurarmos a palavra de Deus, nós sempre estará firme, edificados. E eu finalizo esse sermão orando a Deus, para que vocês aprendam e entendam isso. É palavra de Deus, é Bíblia. Se não for Bíblia, não vem com esses papinhos aí, vãs, sutis, esses papinhos de revelação, esses papinhos de cura, esses papinhos de campanha, esses papinhos de corrente de não sei de quê, oferta de não sei de quê. Não vem com essas filosofias misturando aí esse sincretismo, misturando catolicismo, crente, espiritismo e outras religiões. Esse negócio de tradição, que a minha mãe é assim, meu pai é assim, a minha família fez assim, a cultura brasileira é assim. Não, a minha cultura é Bíblia, o meu pai e a minha mãe é a Bíblia, a minha tradição é a Bíblia, a sutileza que eu tenho no meu coração é a Bíblia, e Cristo é o meu Senhor, é o meu Deus, é Ele que eu viso. Independente se eu estou passando por luta ou por prova, eu vou glorificar a Deus, eu vou adorar a Deus, eu vou bendizer a Deus, eu vou entregar a minha vida para Ele. Que esse seja o seu pensamento, em nome de Jesus. Fique de pé, vamos orar, por favor.